Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Tá? Vamos para mais uma aula de matemática e hoje a proposta é que a gente trabalhe um conteúdo chamado Medidas de Tendência Central, extremamente importante no nosso cotidiano porque está relacionado com estatística e a gente vai trabalhar e vai mostrar para vocês três características, três fundamentos desses princípios aí, que são as medidas de tendência central, a média aritmética, moda e mediana. Comigo hoje, professora Alessandra. Tudo bem, Ale? Olá, Osmar, olá, alunos, bem-vindos, né? E foi o que o Osmar disse. Na verdade, essas medidas de tendência central, principalmente a média, né, Osmar? Sim. Ela está presente no nosso dia a dia com muito mais frequência do que a gente imagina. Inclusive também nesse contexto atual pelo qual estamos passando, né, Osmar? É verdade, Alessandra, toda essa questão aí que a gente está vivendo hoje, e se fala muito em números, números é algo muito rotineiro, é algo muito constante, e cada dia que passa a gente consegue agregar, criar mais um pedacinho, de juntar conteúdos matemáticos com tudo isso que a gente vive. E a proposta da aula de hoje é justamente essa, a questão da média é muito comum para vocês também, né, Ale? A média da nota deles, né? Qual que foi? O professor vive falando isso, né? Qual é a minha média do bimestre? Qual é a média, professor? Não é? A gente pergunta muito isso. Professor, será que eu estou com média azul? Estou com média vermelha? Como é que fica a situação? Mas, além da nossa média mais simples, né, de sala de aula, de um contexto de educação, a gente também consegue abrir bem esse leque para uma quantidade até maior de números, né, Osmar? Muitas possibilidades, e é isso que a gente vai apresentar para vocês. O nosso diretor vai colocar o foco, o tema da aula de hoje, medidas de tendência central, oitavo ano, e a gente vai apresentar a habilidade aí para os nossos professores, né? E quando eu falo nossos, significa que somos nós, né, Alessandra? Todos. Exatamente. Okay? Bom, a habilidade a ser trabalhada é EF08MA25, e ela trata do quê? Obter valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística, a média, a moda e a mediana. A gente vai falar um pouquinho de cada um delas, com compreensão de seus significados e relacionados com a dispersão de dados. Isso aqui é um foco mais adiante. Deixa eu voltar aqui, caneta, tá ok? Vou pegar um roxinho, tá? Dispersão de dados, tá? Isso a gente vai trabalhar posteriormente, indicada pela amplitude. Então, são dois conceitos estatísticos também que a gente vai trabalhar posteriormente. Os objetos de conhecimento são as medidas de tendência central e dispersão. Hoje trabalharemos as medidas de tendência central. É isso aí, Ale? É isso mesmo. Embora existam as de dispersão, que também são muito utilizadas, né, principalmente nos estudos da biologia, da medicina. Sem dúvida. Né, a gente vai começar com esse foco inicial na média, moda e mediana. Vamos conceituar, Ale? Vamos nessa. Vai aparecer para vocês aí o conceito que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? Todo mundo interligado aqui, né? A imagem tem essa ideia de refletir. Então, quando a gente analisa, ou quando analisamos um certo conjunto de dados, e queremos sintetizá-los, ou seja, resumi-los, a partir de um valor que indique a centralidade. Importante isso aí, né? Centralidade, a gente é sempre, o termo do meio, tá, pode. Use sinônimos desde que você entenda, não tem problema nenhum. Às vezes uma palavra mais chique e tal, aí você acaba confundindo. Usa aquele vocabulário que você conhece, sem muitos problemas, tá ok? Tá? Então, a gente vai trabalhar que indique a centralidade dos valores obtidos, utilizamos as medidas de tendência central. Então, é o foco da aula de hoje. São três as medidas de tendência central. Existem outras, tá ok? São um pouco mais complexas, mas a gente vai trabalhar basicamente a média aritmética, muito conhecida de todos vocês, tá? Faz parte do cotidiano, faz parte da rotina, tá ok? Média aritmética. A mediana, que é bastante simples também, mas é pouco usual na nossa rotina, mas ela é extremamente importante. E para finalizar, a moda, tá ok? Também bastante usual, mas a gente não percebe, não está muito no nosso cotidiano, a não ser naquela hora que o professor de matemática vem e dá aquela cobrada, né, Ale? É verdade. E mesmo sendo termos que, de repente, alguns não conheçam, não são assuntos tão complexos assim, né, Osmar? Quando a gente pensa nessa questão da centralidade, né, medida de tendência central, centro, meio, então, metade, né? Sim. Então, se a gente pensa nessa relação com esses termos,
Ajuda até na compreensão do conceito, né, Osmar? É verdade, a gente vai avançando, né? Vai criando, aprendendo coisas novas, e é essa a ideia. Vai aparecer para vocês aí, tá? O conceito de média aritmética e um exemplo. Vamos fazer a leitura? A média aritmética é o número obtido quando somamos todos os valores, ok? Então aparece aqui, ó, somamos, tá? E dividimos, só aí já aparece duas operações matemáticas, né, Sim, Alessandra? e a importância, né, Osmar? Somamos todos os valores. Então, são todos os valores compreendidos naquela relação específica, seja ela qual for, né, Osmar? Sem dúvida. Então, essas definições aí, elas são extremamente importantes. Definições algébricas, né? Elas sempre são muito importantes. A gente consegue definir uma média como uma expressão algébrica também, tá? Mas a ideia é que você compreenda em cada coisa a seu tempo, tudo bem? Então, ó, o que a gente vai fazer? Somar todos os valores e dividir pela quantidade de vezes que ele foi somado. Como diria o professor Tony, escrever com borracha não dá. Caneta, tá ok? Então, é essa a ideia, quantidade de vezes que ele foi somado. Então, aqui, ó, por exemplo, em certa rodada de um campeonato de futebol, tá? Futebol é algo que envolve muitos números, esporte, de maneira geral, trabalha com números, é muito comum, eu diria até mais, eu diria que o esporte ele não sobrevive sem números, pelo menos o esporte de alta Concordo. performance, né? Não tem como. Estatística, principalmente, né? Então, hoje em dia, a profissionalização dos esportes tornou a matemática mais importante ainda. Então, não é só esporte. Então, Verdade. por exemplo, certa rodada de um campeonato de futebol foram marcados em 6 jogos, uma informação importante aqui, ó, em 6 jogos, a seguinte quantidade de gols. Primeiro jogo, 2, 3, 1, 2, 1 e 3. Então, esses foram os números de gols marcados. E aí, naturalmente, você associa, né? Primeira partida, segunda partida, terceira partida, quarta partida, quinta partida e sexta partida, não necessariamente nessa ordem, tudo bem? Porque foi colocado, tá, os seis jogos. A pergunta é, qual foi a média de gols da rodada? Muito comum, né? Na segunda-feira, os noticiários saírem falando, a média de gols da rodada foi tantos gols. Bastante comum, né? A média foi baixa, a média foi alta. Então, é só uma situação que nos reflete a ideia de média aritmética, né, Alessandra? Verdade, que de repente alguns ouvem até esses comentários e ficam tentando entender, mas a média, mas como que isso foi calculado, né? Com base em quê? Como é que funciona isso? E aí agora a gente vai compreender um pouquinho, né, Osmar? É verdade. Média é algo muito comum, corriqueiro aí na rotina de todos nós, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular a média. A gente vai somar todos os gols marcados, né, Alessandra? Olha lá. É isso mesmo. Né? Somamos como todos os diz gols. lá em cima, né? É isso. A média é quando somamos todos os valores. Olha lá. Somamos todos os valores, então somando 2 gols, mais 3, mais 1, mais 2, mais 1, mais 3, totalizando 12 gols. Ora, quantos jogos aconteceram, Alessandra? 6 jogos. 6 jogos. Então, somatória do número de gols dividido pela quantidade de jogos. Olha lá, chegamos no número 2. Pronto, está determinada a média. Simples assim, gente. Tá? A matemática é a ciência das coisas simples também. Tá? Então, temos aqui, fazendo a divisão, tá, que tivemos uma média de 2 gols por rodada. Professor, pode acontecer de eu ter 2,5 gols, 2,6, 2,9? Pode, sem muitos problemas. Tá? Só que ninguém faz 2 gols e meio, por exemplo. Ou então, faz 2 ou faz 3. É verdade. Então, acontece. As respostas, né, para essa questão de média, ela tem que ser analisada com critério. E cabe, em algumas situações, arredondamentos. Diga, Lê. Exato, porque daí, né, nesse caso, a gente precisa dos valores inteiros. Ou são 2 gols, no caso de 2,5. Ou são 2 gols, ou são 3 gols. Pelo arredondamento, 3 gols. Mas, aqui estamos falando de jogo de futebol, de gols. Dependendo, se eu penso em altura, por exemplo, Sim. Com esses valores não, porque, né? Mas, sei lá, será que tem alguém que tem 2,5 metros de altura? Sei lá, vai saber, né? Mas o 2,1, que a gente conhece uma pessoa, né, que já veio aqui dar aula, que é o professor Rafael. O Rafael tem 2, se eu não me engano, 2,10 metros de altura, por aí, 2,01 metros, é um negócio assim. É alto. Ou seja, se ele está entre as pessoas lá numa sala em que eu vou calcular a média da altura,
o 2,1 é válido, né, Osmar? Sem dúvida, tá? Então, Né? Então, é a situação, né, que a Sim. gente tem que analisar. Sim, cada situação é uma situação. Então, você vai encontrar média de preços, média de oferta de determinados produtos, média, sei lá, envolvendo tudo que você imaginar acontece. Média de altura, média de massa, né? O pessoal fala peso, média de preços, enfim, é comum. Média de aulas que foram assistidas de matemática. Média de aulas, enfim, tá? Então, é isso. A ideia da média é essa, bastante simples, tudo bem? E aí, cabe a você ser curioso, procurar exercícios, né? E aí você vai encontrar. Professor, exercício de média fica só nessa simplicidade? Não, você vai encontrar exercício de média aritmética também, que tem toda uma questão de interpretação e tem um certo grau de dificuldade também. Beleza? Vamos tocar, Alessandra? Vamos nessa. Olha lá. Então, a gente vai falar agora, aqui em azul, de moda, tá? E aí a gente vai definir. Quando analisamos um certo conjunto de dados e queremos sintetizá-los a partir de um valor que indique a centralidade, veja que até aí, tá, dos valores obtidos, utilizamos a medida de tendência central. Então, estamos definindo o conceito aí. Pode ser média aritmética, pode ser moda, tá? Que é o que a gente vai falar agora, tá? E a terceira é a mediana. Vamos definir moda? É o dado mais frequente. E aí eu abri um parênteses aqui para você entender. O que é mais frequente? É o que aparece mais vezes em um determinado conjunto. Simples assim, professor Osmar? Simples assim, professora Alessandra? Simples assim. Simples assim. Olha o exemplo que a gente criou aqui. Posso usar o termo também, o que mais se repete? Pode, tranquilamente. Sem muito problema. Não é? Sem dúvida. Tudo bem? Vejamos. Olha lá. Tem uma tabela aqui e a gente vai descrever o que acontece nela. Como o preço do arroz está em alta, arroz, um produto hoje, tá, está em alta, a Ana Maria resolveu fazer uma pesquisa em alguns mercados, bastante comum isso aí, para encontrar onde o produto estava mais barato. Boa, Ana Maria, fez a coisa certa. E ela obteve os seguintes valores em reais. Mercado 1, 2, 3, 4 e 5 e os respectivos preços. Mercado 1, R$ 25,00, um pacote de 5 quilos, tá ok? Mercado 2, R$ 22,00, Mercado 3, Mercado 4 e Mercado 5. Alessandra, eu consigo tirar a média aritmética desses valores? Consegue. Consigo, tranquilamente, mas o objetivo não é... Eu somaria os 5 valores. Sim. E dividiria por 5. Perfeito. Mas o objetivo aqui não é a média, né? Não. O objetivo aqui é a encontrar moda. Vamos voltar lá para a definição de moda, tá? Olha lá, é o dado mais frequente, ou seja, aquele que se repete, segundo a professora Alessandra, o mais se repete, e o que aparece mais vezes também, sem muitos problemas, tá ok? E aí, é só você analisar a tabela, né? Vamos analisar? O 25 aparece quantas vezes, Ale? O 25, uma única vez. Tá. E o 22? O 22, 3 vezes. 3 vezes. E o 28? Só uma. Ou seja, entre a pesquisa que a Ana Maria fez, o preço mais recorrente é o de R$ 22,00, que aparece 3 vezes, portanto, 22 é a moda. Beleza, Ale? Beleza, e quando a gente fala do aparecer mais vezes, né, ou se repetir, a gente usa um termo, né, Osmar, que é frequência. Sim. É a frequência com que esse valor aparece, né? Então, o termo frequência também é importante nessa definição, né, Osmar? É isso aí. Vamos trabalhar a mediana? Vamos nessa. A definição das medidas de tendência central é a mesma. E a mediana, ela vai ser o valor que ocupa a posição central, o famoso meio, né, lá na sequência. Então, aqui a gente tem algumas situações, 2 situações. Quando o número de termos da sequência for ímpar, tá? Primeira coisa que a gente faz, ordena em ordem crescente ou em ordem decrescente. Essa é a regra para determinar a mediana. Isso. Tem que ordenar. Na moda eu preciso ordenar? Não. Na média aritmética precisa ordenar? Não. Na mediana? Sim. Obrigatório, tá ok? Ordenou. Normalmente, né, a gente ordena, eu particularmente tenho uma preferência pela ordem crescente, tá? Mas enfim, cada um tem seu gosto. E aí o que você vai fazer? Ó? Contar a quantidade de termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. O termo central, numa sequência de 7 termos, quem que é? É o terceiro. Olha lá, perceba. Isso. É o quarto. Perdão, é o quarto. Olha lá. Por que o quarto termo? Ó? Você tem 3 de um lado, olha lá, e 3 do outro. Ou seja, determinamos a mediana. Exato. Fácil. É o número que está exatamente no meio. No meio. E vai dividir essa sequência em partes iguais, que foi o que o Osmar mostrou. Isso. Olhando a partir daquele número, eu tenho 3 antes
e eu tenho 3 depois. Então, ele Isso. está exatamente no meio, Isso. certo? Aqui, quarto termo, reitero o que a professora Alessandra falou. 1, 2, 3, 4, aí 3 de um lado, 3 do outro. Olha lá, perceba que esse 30 aqui vai ser o termo central entre as duas, entre os dois lados aqui, vamos dizer, da sequência, tudo bem? Essa é a situação quando você tem números ímpares de termos. Aí você vai dizer assim, professor, mas quando eu tenho números pares de termo, o que eu vou fazer? Não tem um termo central, né? Não. E aí a gente vai ter que voltar lá no conceito de média. Tá? Exatamente. Vamos lá. Ordenado aqui, e aí acrescentamos mais um termo. Acrescentamos 50 para que ele tenha número de termos pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, número de termos pares. E aí o que acontece? Perceba que o centro, a centralidade, ela vai estar aonde? Entre o quarto e o quinto termo. Ok? Exato. Perceba que aqui eu tenho o quê? 3 para um lado e 3 para o outro. Mas, professor, quem é a mediana? O 30 ou 35? Nenhum. Nenhum Eu deles. vou calcular a média aritmética desses dois termos, como você percebe aqui. Então, 30 mais 35, dividido por 2, média aritmética, eu estou somando dois termos, 32,5, 32,5 é a mediana. É essa a ideia, Lê. É que é a ideia de um valor que está entre os dois que estão no meio da sequência, certo? Como é média, somo tudo. Qual que é o nosso tudo? 30 e o 35. Quantos elementos foram somados? 2. Então, eu tenho que dividir por 2. O resultado é a mediana. Entendi direitinho? Perfeito, Lê. Tá? A nossa aula está encerrando. Vamos indicar a sugestão de atividade, pessoal? Vamos, para eles exercitarem o que aprenderam aqui, né? Exatamente. Gente, isso aqui é só uma sugestão e uma proposta para vocês construírem, fazerem atividades, estudarem em cima da aula que a gente, dessa curta aula que a gente trabalhou hoje com vocês. E é essa justamente a proposta do ensino híbrido. Beleza, Lê? Beleza. As primeiras situações, a gente vai propor ao estudante, professor, você, professor, uma pesquisa de preços de produtos variados pela internet, né? Tempos de pandemia, não é para sair para lugar nenhum pesquisando nada. Tá bom? Tá? Então, faz essa pesquisa via computador mesmo. Entra lá na internet, escolhe um produto, tá ok? E aí, você consegue fazer isso aí, tudo bem? Então vai lá, acessa a internet, calcula as medidas de tendência central, tá? Daquele produto que você escolheu. Tá? Aqui a gente não pode ir a campo, vai pelo computador mesmo, tá? Escolhe um produto legal, escolhe uma quantidade bacana, e aí você tira a média, a mediana e a moda, beleza? Fechou. Segunda sugestão, você pode fazer uma pesquisa e calcular as medidas de tendência central, mediana, média e moda, fazendo o quê? Por exemplo, das idades dos seus contatos em grupos de telefone ou redes sociais. Verdade, é fácil de colher esses dados. Colher essas informações, né? Não precisa de muita pesquisa, se a gente for parar para pensar. Não. E dá para calcular média, moda e mediana. É só uma sugestão para vocês, lógico, vocês ficam livres, usem a criatividade de vocês para buscar as melhores opções e calcular aí as medidas de tendência central. Eu vou me despedir. Ale, tchau. Valeu, Osmar, valeu, alunos, professores. Boa aula para vocês, hein? Até a próxima.